contém polêmica. Contém polêmica. Vocês já sabem que na nossa última live rolou uma treta pública. E a gente também já foi criticado por jornalista. Depois da live da parada de São Paulo, e a gente veio fazer esse vídeo pra responder essas coisas. Vai ser polêmica. Olá, entendidas! E aí, entendidas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo polêmico desse canal. São alguns que a gente faz que ficam assim, não é mesmo? E antes de começar, gente, aquele recado básico, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, dizer o que você achou de tudo que a gente falou. Pode falar que não gosta, que gosta, porque a gente tá acostumada. Então vamos começar esse vídeo que a gente já vai direto ao que interessa. É isso aí. Duas coisas que aconteceram essa semana fizeram a gente ter a ideia desse vídeo. A primeira foi porque a gente fez uma live e nessa live rolou um comentário, não importa de quem, Não importa. tentando trazer uma intriga, criar uma situação constrangedora entre a gente. É isso. A segunda coisa que aconteceu essa semana é que a gente recebeu uma crítica de um jornalista sobre uma fala nossa na nossa participação na parada ao vivo do GNT lá em São Paulo. A crítica dele foi porque nós falamos que as nossas madrinhas seriam o canal das Bi e as Dedilhadas. E segundo ele, isso é um problema, porque essa fala mostra que a gente só conhece a nossa própria geração, que nós não conhecemos a nossa história e que a gente não conhece nada que acontece fora do YouTube. Esse vídeo não é uma resposta a essas duas pessoas. Eu Não. sei que vocês estavam esperando essa polêmica. Foi um pouco de clickbait, tá? Não, mas não é uma resposta a essas pessoas. Esse vídeo é um grito de amor a essas duas pessoas e a todos os outros que vêm aqui nesse canal, seja o motivo que for. É um vídeo sobre união e empatia. Exatamente, que é o que a gente mais precisa. Na semana passada, a gente fez um vídeo pro Dia do Orgulho LGBTI que fala sobre a revolução de Stonewall. E você lembra desse vídeo? A gente falou sobre a galera tá naquele bar no Stonewall indo porque eles eram perseguidos, porque isso aqui era crime. E aí a polícia foi lá, bateu, fez uma batida, prendeu todo mundo, aí tava prendendo, drag, não sei o que. E aí foi prender a sapatão reclamou que a algema tava apertada, a polícia bateu na cabeça dela, começou a sangrar. E aí a galera se revoltou, tacou tijolo. E foi a primeira vez que os LGBTs enfrentaram a polícia e falaram: chega, aqui não. Bom, a gente fez esse vídeo explicando melhor a revolução de Stonewall, como a Tati falou, tá no card. A gente não tem todas as informações sobre todo mundo que participou da Revolução de Stonewall, mas a gente sabe, por exemplo, que Marsha P. Johnson, que era uma ativista negra e trans, era uma das que participaram desse confronto. Isso. A gente, inclusive, falou disso na parada, Falou. né? Falamos disso na parada. E a gente sabe também da participação da Stormy Delaverry nessa revolução, que foi essa mulher lésbica, butch, que estava sendo algemada e fugindo, tentando escapar da viatura do policial enquanto sangrava. E foi ela que deu o primeiro soco que incitou o restante da rebelião, quando ela perguntou: vocês outros aí não vão fazer nada? Mas a gente já falou sobre isso também Falamos no nosso sobre isso, vídeo, verdade. sobre referências lésbicas. Isso, no Dia da Visibilidade Lésbica, no ano passado. E ano passado a gente falou sobre ela. Isso. A gente também sabe, por exemplo, que João W. Nery, ele foi o primeiro homem trans a fazer uma cirurgia de redesignação sexual aqui no Brasil em 77. A gente também sabe que no início da década de 80 foi criado o jornal Xana com Xana, que era um jornal que falava sobre vivências lésbicas. Mas vamos dar nome aos bois. Roseli Roth foi uma das fundadoras desse jornal e junto com Miriam Martinho elas criaram um grupo, Ação Lésbica Feminista. Então essas mulheres muito maravilhosas, elas vendiam o Xana com Xana num bar chamado Ferros. E em agosto de 83 aconteceu o que a gente chama de Stonewall brasileiro. Porque elas vendiam o Xana com Xana no Ferros Bar e aí um belo dia o dono do bar falou assim: aqui não vai vender. Então elas resolveram fazer uma ocupação que resultou com imprensa, tumulto e a volta da liberação do Xana com Xana. Em 1985, foi o Grupo Gay da Bahia que foi responsável por criar um abaixo-assinado que fizesse com que o Conselho Federal de Medicina deixasse de classificar a homossexualidade como doença. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Em 88, a Brenda Lee, que é considerada como anjo da guarda das travestis, funda o Palácio das Princesas, que era um espaço para acolher pessoas LGBTIs em situação de vulnerabilidade. Em 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tira a homossexualidade da lista de doenças do mundo. Em 1997, acontece a primeira parada do orgulho LGBTI em São Paulo, que não se chamava assim na época, e só tiveram 2.000 pessoas presentes, e hoje a gente consegue ver a evolução para 3 milhões de pessoas. Mas esse vídeo não é pra falar sobre o que a gente sabe. Ele é pra falar sobre empatia. A história LGBTI ela é composta por muita violência, muita morte, muita luta de pessoas que vieram antes da gente para que a gente pudesse estar aqui hoje no YouTube falando abertamente sobre a nossa homossexualidade. E além disso, cada LGBTI possui a sua própria história. E é aí que a gente tem que começar a praticar a empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro
e não provocar intriga, e não semear discórdia, né? Tem um monte de youtuber por aí, tem um monte de LGBT por aí. É claro que a gente não vai gostar de todo mundo, e todo mundo não vai gostar da gente, e a gente sabe disso e tá tudo bem, mas é a gente que escolhe o que a gente quer pontuar e qual que vai ser o nosso discurso, né? Se a gente pode pegar as coisas que a gente não gosta e as coisas ruins e ficar exaltando essas coisas pra deixar a nossa sigla, que é tão grande, tão bonita, cada vez mais desunida, ou se a gente vai espalhar amor e espalhar coisas bacanas que a gente tem em comum e exaltar as conquistas dos outros. A gente não vai ficar falando mal dos outros, até porque a gente não conhece a história dessa pessoa. Exatamente. A gente não sabe por que ele age assim. Então a gente pensa que se você não tem nada de bom pra falar, não fala. Por exemplo, a nossa história. Eu sou uma mulher lésbica de 32 anos. Eu tenho 33 anos, também sou uma mulher lésbica. E na nossa adolescência foi marcada muito por uma busca de informação. Porque, por exemplo, a gente tinha o quê? Meia dúzia de filmes que a sapatão morria no final. Sim, eu não entendia como é que funcionava o sexo entre duas mulheres. Eu não conseguia entender se o que eu tava sentindo era errado, se eu tinha um problema que eu tinha que tratar. E foi quando, por exemplo, eu encontrei o canal das Bi. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre saúde sexual entre lésbicas. Ou seja, como é que eu posso prevenir de doenças sexualmente transmissíveis no sexo entre duas mulheres. Isso foi muito importante pra minha vida. Sim, eu lembro quando eu conheci as dedilhadas, que elas falavam sobre essa questão de você gostar de outra mulher e de você ter um núcleo de pessoas, de amigas, que também gostavam de outras mulheres e que podia estar tudo bem, que vocês eram normais, eram felizes e vocês não precisavam viver escondidas dentro do armário. Essa mesma coisa eu também percebi quando eu assisti The L Word pela primeira vez. Porque eu olhei e falei assim, gente, é possível elas serem felizes. Eu ficava sofrendo dentro do armário, achando assim, meu Deus, eu nunca vou poder casar, eu nunca vou poder ter filho. E foi quando eu assisti The L Word que eu olhei e vi lésbicas casando e tendo filho, tendo família e tendo amigos e vivendo normalmente. Eu falei assim, meu Deus, eu posso ter isso pra mim. Isso também foi muito importante. É muito importante, é representatividade. Se hoje já não é fácil da gente achar representatividade lésbica, imagina uns anos atrás, imagina 10, 15 anos atrás. Claro que é importante quando a gente vê a Ana Carolina estampando uma capa de uma revista falando eu sou bi, e daí. Icônica. E a gente também não pode esquecer da importância que foi a Fernanda Gentil ter assumido publicamente que era uma mulher lésbica e do quanto isso chega em várias pessoas, em várias famílias e pode ajudar várias mães e vários pais a aceitar seus filhos. A gente tem que reconhecer que por causa de LGBTs como eu, Maravilha, como Rogéria, que Pablo Vittar pode estar se apresentando na ONU. Mas a gente também tem que lembrar que é por causa da Pablo Vittar que muitas outras pessoas estão se sentindo cada vez mais confortáveis para serem livres, para serem quem elas quiserem ser. Justamente por a gente ter crescido sem muita representatividade, que a gente resolveu tirar dinheiro do nosso bolso para produzir a websérie Esconderijo, que tá indo pra 3ª temporada. Já teve mais de 5 milhões de views. E não é só Esconderijo. A gente teve Red, que foi a pioneira e veio com o pé na porta abrindo esse universo. A gente tem Septo, que tá na 2ª temporada. A gente tem Me Espera, tem Queer e mais uma infinidade de outras séries tratando de temática LGBTI que você deve consumir. E tomara que tenha mais. E produzam mais. É muito importante reconhecer a luta de quem veio antes da gente. Mas dizer numa matéria que porque a gente citou o canal das Bi como referência, significa que a gente não conhece a nossa história, que a gente não sabe quem foi Marsha P. Johnson e que só youtubers importam, é invisibilizar a nossa história enquanto LGBTIs e de tantos outros LGBTIs por aí. E tá ok você não conhecer a história de LGBTIs, tá? Tá ok você não saber. Tá tudo bem. Até porque tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de informação ou que nunca foi motivada a buscar. Ao invés de a gente criticar e julgar, a gente pode trazer empatia e principalmente informação. Você sabia que o canal das Bi tá com uma parceria incrível com o GNT, onde eles estão produzindo uma série de vídeos pro canal e o primeiro deles fala sobre toda a história LGBTI? Inclusive, a gente vai deixar o link aqui na descrição se você quiser acessar. E eles estão produzindo vários vídeos, então fica de olho lá no canal do GNT, porque vai sair um monte de coisa sobre LGBT lá. Vamos praticar empatia e união. Todos os LGBTIs importam e todas as lutas são válidas. Vamos consumir tudo que é produto e conteúdo LGBTI. Vamos assistir Esconderijo, vamos ver Red, vamos ver Septo, Me Espera, Queer. Tudo que tiver, que tenha na Netflix, tudo, no GNT. Tudo. GNT tem vários documentários. Tem vários filmes, vários programas que falam sobre aceitação de família, sobre sair do armário. Vai ler livro, vai ver filme de história, filme engraçado, comédia romântica, documentário, o que for. Vai consumir conteúdo LGBTI. O que importa é a gente trazer cada vez mais visibilidade, porque já tem muita gente tentando apagar a gente. Por exemplo, foi através da internet que eu descobri sobre a existência de Stonewall. E foi através do YouTube que eu conheci a história do Ferros Bart.
Enquanto a gente estava sendo criticada, porque a gente escolheu youtubers como madrinhas nossas e tudo mais, o que a gente estava naquele momento era a gente estava feliz à beça por poder visibilizar outros LGBTs. E viva a liberdade de expressão! Sim, todo mundo é livre pra fazer o comentário que quiser numa live, ou pra fazer a matéria do que quiser, porque todas as opiniões são importantes, são relevantes, a gente deve expressar as nossas opiniões. Mas o que a gente espera com esse vídeo é que depois de você ter assistido ele, que a gente possa praticar cada vez mais a empatia, o amor, que ao invés da gente criticar, da gente julgar, a gente apontar o dedo, a gente pense qual deve ser a história por trás daquela pessoa. E assim, quando você vira uma coisa, tenta buscar o lado bom nessa coisa. Tenta, ainda mais em dias tão importantes como o Dia do Orgulho, Dia da Parada, dias de visibilidade, tenta trazer alguma coisa boa desse dia maravilhoso e não simplesmente pegar um ponto e estressar esse ponto e tentar criar uma picuinha daí. Porque no final das contas, o resumo desse Dia da Parada era que nós éramos milhões na rua e ali dentro daquele estúdio, LGBTIs e aliados representando a nossa causa. E isso é muito legal. E vivam todos que vieram antes da gente, vivam todos que vierem após a gente e os que estão vivendo junto com a gente, porque a gente vai continuar fazendo história. LGBT existe desde sempre, vai continuar existindo pra sempre. E vamos ser resistência, vamos continuar lutando e vamos vencer através do amor. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pouco longo, pouco polêmico. Ah, gosta sim! A gente gosta às vezes desse negócio mais longo, mais polêmico, mais demorado. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Deixe seu comentário de amor nesse vídeo. Por favor, de amor pra todo mundo. Inclusive pode deixar o comentário de amor pra aquela pessoa que te criticou. Tá valendo aqui também, que é o que a gente tá fazendo. Caso seja a sua primeira vez nesse canal. Eu sou Tatiana Fernandes. Eu sou Yas Campbell. Nós somos mulheres lésbicas. Estamos aqui falando que é possível ser feliz apenas sendo quem você é. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com mais um vídeo do Tá Entendida. Bacana! Mais amor. Nossa, muito mais amor, muito mais amor. Viva todos os LGBT. Viva todo mundo. Ai, eu gosto de todo mundo. A gente não falou de Ellen DeGeneres, por exemplo. Não mesmo. Eu tô muito arrasada que esse mês já tá acabando. Tem que falar de um monte de sapatão. Vou ter que esperar agosto pro dia da visibilidade lésbica pra falar de sapatão. Vamos começar a lista desde agora. Tá.